Olá pessoal, professor Gustavo Lima de Geografia e vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o fenômeno da globalização, certo? Tratando agora da economia global, transnacionais e trabalho. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com dados da Organização Mundial de Comércio, a OMC, em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares. Em 2016, atingiu a marca de 16 trilhões de dólares. Como nós podemos ver aqui no gráfico, o valor das exportações mundiais de 1950 até 2016 cresceu espetacularmente, né? A gente vê no gráfico os valores em trilhões. Você tem um gráfico crescendo de 1950 e a linha vermelha vai subindo até mais ou menos a década ali de 80, no início da década de 90, quando dispara nos décadas de 2000, 2010. Então, os volumes hoje em dia de importação e exportação são muito grandes, certo? A troca entre países, ela rende cada vez mais valores e isso tem sido muito impulsionado pelo avanço da globalização, né? A tecnologia, a informação, o desenvolvimento técnico-científico informacional, né? Que permite que as empresas elas tenham maior dinâmica na sua linha de produção e consigam fazer com mais facilidade essa troca de informações, de intercâmbio, né, de produção entre os países. Então a gente vai ver que hoje em dia é muito fácil você ter uma empresa que ela possa buscar matéria-prima em um determinado país e levar para um outro país e fazer com que essa matéria-prima seja transformada em tecnologia de alta qualidade e seja vendida já para um terceiro país. Então, as informações que em tempo real, de comunicação instantânea, com o advento da internet e com essa facilidade de transporte, proporcionou que o comércio entre os países eles fosse muito amplificado, né? Potencializado. Então, esses valores, eles demonstram isso, que quanto mais vai se evoluindo a questão da tecnologia, da facilidade de comunicação e de transportes, isso impulsiona o comércio. E alguns fatores foram decisivos também para que ocorresse esse aumento do comércio, né? Esses números espetaculares. A melhoria do meio de transporte e de comunicação, como eu acabei de falar, a diminuição do custo e dos fretes. Os fretes são aqueles valores cobrados, né, para você fazer o transporte através de um meio de transporte, seja ele um caminhão, um avião, um navio cargueiro. Então, como se produz muito e você tem grandes volumes sendo trabalhados, você consegue diminuir o valor desses fretes, né? Porque você trabalha com grande quantidade, de uma forma padronizada, e isso facilitou com que os fretes fossem diminuídos e você tivesse menos custos. Também o rápido crescimento da população mundial a partir da década de 60, nos últimos 60 anos, perdão. Então, a produção, ela sofre uma demanda. Por quê? Porque com o crescimento da população, você tem uma maior busca por recursos, né? Por serviços, por produtos industrializados. Então, essa demanda, ela faz com que o comércio também seja impulsionado, né? Você tem que produzir mais alimentos, produzir mais materiais eletroeletrônicos, eletrodomésticos, oferecer mais serviços. Então, esse aumento da população, ele faz com que haja uma pressão, uma demanda sobre o setor produtivo, e esse setor produtivo, em resposta, ele teve esse crescimento nos seus valores, no seu comércio, na sua oferta de serviços. Ok. O rápido crescimento da população mundial já foi falado, o aumento do rendimento de muitas famílias,
A entrada de novos países também no comércio internacional, né, com a integração de blocos econômicos, que são blocos que são ali regionalizados, onde você tem a união de países para desenvolver esse setor do comércio, né, fazendo planejamento, trocando investimentos. Então, isso faz com que houvesse também uma maior inserção e as grandes economias também, os grandes países, eles também buscam esse mercado também, né? Então, eles têm muito interesse que os países menores eles sejam países consumidores dos seus produtos. Então, toda essa articulação junto a esses blocos para que desenvolvam o, o comércio e ele se expande entre mais países. Então, com a entrada de mais países no comércio internacional mundial, a produção aumentou, também o consumo por parte de países que antes ficavam à margem desse comércio, certo? E a liberalização das regras comerciais. Que regras comerciais são essas? São aquelas taxas alfandegárias, que muitas vezes um país, para vender um produto para outro país, ele tinha que pagar altas taxas. Era o chamado protecionismo, né, que os países faziam. Então, com os blocos econômicos, o que é que acontece? Essas taxas elas são reduzidas para facilitar que um país comercialize com o outro dentro do mesmo bloco, tendo valores mais baixos, mais acessíveis para que o produto fique mais competitivo. Então, há uma troca maior entre produtos e serviços entre os países através dessa redução de taxas alfandegárias dentro de blocos econômicos e de acordos econômicos. O comércio internacional, no entanto, continua apresentando desigualdades marcantes. Enquanto a Europa Ocidental, a América do Norte e parte da Ásia, os três principais polos da economia mundial, têm grande participação no comércio mundial, muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais, com reduzidos fluxos de importação e exportação. Então, se a gente imaginar hoje, você que está em casa e tem sua televisão, tem seu aparelho celular, você olha para a sua TV, onde você está assistindo agora, olha para o seu celular, onde você acompanha pelo link do YouTube, onde você tem as suas mensagens de WhatsApp. São empresas que fabricam esses aparelhos, são tecnologias internacionais, muitas vezes americana, muitas vezes dos Estados Unidos, muitas vezes da Europa ou da Ásia. Por exemplo, a Coreia do Sul, que é uma grande exportadora do mundo hoje, um país pequeno, mas que ocupa uma grande fatia do mercado internacional, que tem marcas conhecidas como a Samsung, como a LG, né? Então, hoje, as grandes multinacionais, elas são localizadas nesses países, né? Do bloco europeu, bloco asiático e nos Estados Unidos. Embora nós tenhamos também algumas multinacionais nesses países chamados emergentes, né, que são países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, que tem a Vale do Rio Doce e a Petrobras, entre outros países. Mas hoje, majoritariamente, as grandes multinacionais que acumulam grandes riquezas, né, elas estão localizadas nesses países centrais, né, os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, na União Europeia e nos países mais ricos da Ásia, certo? Então, há esse desequilíbrio ainda por conta de desenvolvimento de infraestrutura. Então, falta ainda a muitos países desenvolver tecnologia, desenvolver infraestrutura, postos mais modernos, investir em educação, em pesquisa nas universidades de tecnologia, de ciência. Então, essa desigualdade fica muito visível quando você acompanha o quadro e você vai ver que a maior parte das empresas, se você pesquisar, a maior parte das multinacionais são da Europa, da Ásia ou dos Estados Unidos. E dificilmente uma multinacional, você vê dificilmente uma multinacional de um país emergente com grande destaque ocupando as primeiras posições.
E quem são essas empresas transnacionais? São empresas que têm atuação no mundo todo, né? E em todo o mundo, parte expressiva da produção, do comércio e do consumo é impulsionada e controlada pelas chamadas transnacionais, empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território do seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Essa imagem que eu trouxe para vocês é da Walmart, uma grande multinacional que em 2018, ela tinha um faturamento, aliás, uma avaliação de mercado de mais de 500 bilhões. Então, e ela atua em vários países, comprando redes de supermercado e expandindo a sua oferta de serviços em vários países. Então, essas transnacionais, elas podem atuar em vários segmentos, né? Tanto do setor de serviços, como na produção de automotivos, no setor químico. Então, são empresas que ela têm um alto nível e elas se expandem além das fronteiras do seu país. Então, ela atua em vários outros países, atua em vários continentes e elas têm um grande poder econômico, muitas vezes superando a economia de vários países emergentes, certo? Elas têm hoje um PIB, vamos dizer assim, um produto, um lucro que é comparável ao PIB, ao produto interno bruto de vários outros países, de vários países menos desenvolvidos, né, que estão entre as grandes potências mundiais, né? E aqui, o que é fábrica global? Fábrica global é uma expressão que indica que a produção e o consumo se mundializaram de tal forma que cada etapa do processo produtivo é desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens e as possibilidades de lucro que oferece. Ou seja, hoje você pode ter uma empresa que ela tem um escritório no seu país de origem, mas ela não tem uma fábrica, uma linha de produção dentro desse país. Ela pode, através lá do seu escritório, do seu comando central, ela captar recursos naturais em outro país e enviar para um terceiro país uma linha de produção, certo? E fabricar, ter toda a sua linha de produção no exterior. Isso acontece com grandes empresas, como a Nike, como a Adidas e outras empresas que fabricam seus produtos, geralmente em bolsões de pobreza ou em locais onde você tenha direitos trabalhistas menos rígidos e legislações ambientais também menos rígidas. Então você pode reduzir os custos, né, com as leis trabalhistas, com a mão de obra, né, com multas, com licenciamento ambiental. Então elas preferem fazer a sua linha de produção em locais onde ela possa reduzir custos, onde ela ganhe isenções fiscais do governo. Muitas vezes os países mais pobres, eles sofrem com a falta de emprego, então eles oferecem grandes isenções fiscais para que essas empresas elas vão até esse país, montem a sua linha de produção e gere algum emprego. Em troca disso, eles flexibilizam, né, essas legislações trabalhistas para que elas possam pagar um salário menor, mas isso a gente vai ver ainda um pouco mais na frente. Então, nessa imagem, a gente vê vários logos de empresas que são bastante conhecidas, né? Então, elas estão localizadas ali onde tem o seu país de origem. Mas provavelmente você já foi no mercado e você já viu muito dessas marcas, né? Por quê? Porque embora elas sejam espalhadas por todo o mundo, elas sejam de um lugar específico, elas são espalhadas por todo o mundo, né? Então, hoje, essas multinacionais, elas conseguem um alcance internacional de consumo através das mídias, onde elas, através da propaganda, elas conseguem penetrar em vários mercados, né? Oferecer seus produtos e se expandir além das fronteiras do seu país. Pronto. E por causa da importância econômica, muitas dessas transnacionais têm o poder de influenciar a economia global de acordo com seus próprios interesses.
Ela atua também nas esferas do poder político, a ponto de interferir em ações governamentais, a fim de estabelecer normas que facilitem seu desempenho. Era o que eu estava falando anteriormente. Você tem uma empresa, uma multinacional. No seu país de origem, você tem leis trabalhistas muito fortes, você tem uma legislação ambiental, onde se você poluir o ambiente, ou você é obrigado a cumprir algumas obrigações, e isso encarece a tua linha de produção, você leva a tua empresa para um país onde há desemprego, né? E lá você acaba influenciando esse país para que ele adote leis trabalhistas menos rígidas, você não tenha que pagar hora extra, você não tenha que pagar um 13º salário. E também você tem uma legislação ambiental mais amena. Então, muitas vezes ocorre nesse país ter algum problema, ter essa multinacional ter algum problema nesse país e ela não sofrer grandes sanções, não sofrer grandes multas, a pretexto de que ela gere emprego naquela região. Então, o capitalismo, nesse ponto, ele é uma exportação de problemas. Você quer reduzir seu lucro, quer maximizar seu lucro, reduzir as suas despesas com a produção, ok. Então, o que você faz? Você repassa esse valor e quem paga por isso são os trabalhadores que pagam com seus direitos trabalhistas, recebendo salários menores, paga a população daquele país onde a empresa foi implementada porque ela sofre com a degradação ambiental. Então, é uma maneira de reduzir seus custos. A fábrica global e a nova divisão do trabalho internacional. Então, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiam em uma forma de descentralizar a produção. Em cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, certo? Como eu falei, você pode ter uma montadora, certo? E você não precisa mais ter toda uma linha de produção de um carro em um único país, ou de um avião. Você precisa apenas ter uma fábrica e que você tenha um que a gente chama de just in time, que é apenas a produção apenas no tempo, onde você vai pegar as peças em cada país e apenas montar de acordo com a sua necessidade. Você também tem isso nos parques industriais têxteis, como isso na África, onde você tem uma produção de confecções que é colocada, então você vai para um país mais pobre, onde você pode reduzir esse custo de produção, certo? E maximizar os seus lucros. Também um outro aspecto dessas transnacionais e dessa economia globalizada é o aumento do desemprego da economia global, que é também o que a gente chama de desemprego tecnológico ou estrutural. Qual é esse desemprego? É aquele desemprego que a mão de obra humana ela é substituída pelas máquinas. Se você imaginar de um desemprego convencional, por exemplo, por causa de uma crise, certo? Quando vem uma crise e o empregador ele precisa reduzir custos, ele demite aquele funcionário, mas logo que a situação volte ao normal, a economia volte a se recuperar e as vendas voltem a aumentar, então ele vai precisar recompor aquela vaga de emprego, porque ele precisa atender a demanda do consumidor. Porém, no desemprego estrutural, quando a tecnologia ele substitui a mão de obra humana, ela não volta mais. Aqui nós temos uma imagem de um robô mecânico montando um carro. Mas quando você vai no shopping, por exemplo, que você entra para pegar o ticket no estacionamento, não é mais uma pessoa que te atende, é uma máquina. Você vai nos bancos, né, no autoatendimento, e você realiza várias transações no caixa eletrônico. Então, onde ali antes havia um emprego, não existe, existe uma máquina trabalhando. E esse emprego não volta mais. Então, essa questão do revolução, né, técnico-científico-formacional, que
que trouxe, foi muito impulsionada, né, com a globalização, ela faz com que aumente esse desemprego que a gente chama de desemprego tecnológico ou desemprego estrutural. E quais seriam as consequências do desemprego no futuro? No Brasil, como em diversos países no mundo, inclusive nos desenvolvidos, o desemprego é uma realidade que afeta trabalhadores e famílias. Provoca desestruturação no convívio familiar, nas relações sociais, aumenta a violência e o trabalho informal e causa traumas psicológicos. Ou seja, quando a pessoa ela não tem uma qualificação de acordo com o que é exigido no mercado de trabalho e ela fica à margem da sociedade, vários conflitos, né, familiares e sociais, eles ocorrem com o aumento da violência. E como seria o futuro nosso do emprego hoje em dia? Que as crianças que ingressam hoje nas escolas se defrontarão com novas profissões de futuro, por isso precisarão estar preparadas. Então a escola, como nós não podemos nos omitir, e vocês, como os alunos, têm que estar preparados para trabalhar com as novas ferramentas, com as novas tecnologias, porque muitas profissões, né, que existem, elas vão desaparecer com a tecnologia e outras vão surgir. Então é preciso que haja, por parte do governo, por parte do sistema de educação, um olhar atento para atender a necessidade do mercado atual e preparar os estudantes para uma geração futura, como da própria capacitação dos estudantes e nesse interesse de aprender as novas tecnologias para poder se inserir e não ficar para trás nesse mercado tão competitivo e tão tecnológico que vem se abrindo e se expandindo cada vez mais, né? Então, essa questão de estar atenado com a tecnologia e buscar sempre se aperfeiçoar, se aprimorar e ver o que é que o mercado de trabalho atende para não correr o risco de ficar para trás, obsoleto, sem um entendimento, uma oportunidade de se inserir nesse novo mercado, ok? Então, gente, o que é importante é que a gente tenha essa consciência de que há uma grande transformação no mercado de trabalho. É preciso ficar atento para lutar pelos nossos direitos em relação ao que nós vimos sobre as transnacionais, né? É importante que o desenvolvimento econômico dos países e das empresas, elas não conflituem com o bem-estar social dos empregados e, mais uma vez, fica a observação, um alerta. Estejam sempre conectados com a tecnologia e se preparem para esse mundo novo, tecnológico, para poder se inserir bem no mercado de trabalho, absorvendo conhecimento nessas novas tecnologias. Tá ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Professor Gustavo se despedindo. Até a próxima aula. Até mais.